Quais os cuidados básicos que todo bebê com síndrome de Down necessita? Como pegá-lo no colo? Ele deve ou não usar a chupeta? Qual a melhor posição no berço? Quando ele vai começar a falar e a andar? Para essas e outras perguntas está no ar o Educação. Meus convidados de hoje são o fonoaudiólogo Moacir Daemon e a fisioterapeuta Patrícia Garcia. Muito bem-vindos ao programa. A gente sabe que o bebê com síndrome de Down, a musculatura dele tem certas características. Quais são elas? A hipotonia, que é a musculatura mais flácida, né? A flacidez da musculatura. E as limitações e as dificuldades em função dessa hipotonia de sustentar a cabeça, de rolar, de fazer os movimentos das posturas evolutivas de um bebê normal. Então, para essa criança é mais lento, em função dessa musculatura ser mais fraca, mais flácida. Certo. E aí, muitas vezes, os pais têm aquela preocupação de como pegar um bebê no colo. No caso, tem alguma dica para pegar um bebê com síndrome de Down no colo? Tem algum cuidado que deve ser tomado, um cuidado maior que deve ser tomado? Na verdade, a criança recém-nata já tem todo um cuidado para o manuseio, para pegar. Sim, em especial, essas crianças com a síndrome de Down, em função da hipotonia, um cuidado maior é com a cabeça, com o pescoço. Porque a gente pega uma criança normal e se você pega pelos bracinhos, embaixo do braço, a tendência da criança é de fazer o esforço para sustentar a cabeça. Sim. E, né, a criança com a síndrome de Down, ela não tem essa facilidade nem esse início de movimento, em função da musculatura ser mais fraca. Então, cuidado com a cabeça em especial, né? A hipotonia vem a prejudicar todas as etapas de desenvolvimento da criança. Né? Por isso que ela deve ser trabalhada desde cedo, para que esse desenvolvimento não retarde tanto. E no que diz respeito a carregar no colo, é importante a orientação que os pais carreguem essa criança sempre com as perninhas e os braços para frente. Evitar esses braços e as pernas ficarem para trás. Como assim? Desculpa. Para frente? Para frente, a cabeça alinhada, junto com os braços, à frente, a perninha. Não ficar com a perna aberta, que é uma tendência muito grande da criança com hipotonia. Ah, entendi. Do bebezinho, quer dizer, manter os bracinhos e as perninhas mais sempre próximos, juntinhos. Mesmo ele maiorzinho, evitar de ficar com as pernas abertas aqui na cintura, que é uma postura muito comum dos pais, porque fica mais leve. Ou aquela mochilinha que coloca às vezes, né? Então aquilo não é legal. Aquilo a gente orienta só para quando for subir e descer de um ônibus, um trem, um metrô. Mas, em geral, aquilo não é muito indicado. Por quê? Porque favorece muito a abertura das pernas e o abdômen ficando muito flácido, prejudicando todo o desenvolvimento dele, a marcha, o correr, o pular, o saltar. Maravilha, entendi. Com relação a essa questão muscular, aí vem a pergunta, tem a questão do diafragma, refluxo, cólica, isso é normal como em outro bebê comum ou não, tem alguma diferença? O refluxo, assim como a cólica, é como qualquer outra criança, né? E a orientação é normal. É a mesma. É a mesma. Porque essa questão muscular, ela é mais com relação ao esqueleto, é isso? Isso. E o que acontece? Essas crianças que têm refluxo, elas só podem deitar após 30 a 40 minutos e quando for para o berço, cabeceira elevada e virada para o lado esquerdo, para facilitar o esvaziamento gástrico. Com relação à posição no berço para o bebê que tem síndrome de Down, no caso, a orientação é como no colo, para deixar a mãozinha? Botar de ladinho, com os braços e as pernas alinhadas com o corpo, evitar de ficar com os braços e as pernas muito abertos. Amamentação. Algumas crianças com síndrome de Down,
elas nascem prematura e com isso elas têm uma dificuldade na sucção pela hipotonia ou pela prematuridade. O fonoaudiólogo é o profissional habilitado a fazer a estimulação da sucção para que ele possa fazer a pega do bico e se alimentar o quanto antes. Uhum. E aí, então quer dizer, o cuidado com o fonoaudiólogo tem que ser desde que o bebezinho nasce. Desde que o bebezinho nasce. A hipotonia, ela está envolvida toda a parte muscular da criança, tanto no desenvolvimento, tanto na parte motora dos membros, né, de bracinho, perna, tronco, quanto de face. Essa musculatura fraca na criança com síndrome de Down acarreta alguns prejuízos de sucção, de mastigação, deglutição e, consequentemente, fala. Nós sabemos que os mesmos órgãos que nós utilizamos para fala, em grande parte, são os mesmos para alimentação. Logo, eles devem ser trabalhados muito precocemente, já com a sucção, quando o bebê apresenta alguma dificuldade. Quando ele não apresenta, nós recebemos essas crianças também muito cedo, orientando antes do início da alimentação na papinha. Para quê? Para que ela possa fazer um treinamento da musculatura, das funções orofaciais, funções de mastigação, função de mastigação, função de deglutição, respiração e, consequentemente, fala. O bebê, a gente ouve muito, né, alguns pais falando, algumas pessoas mesmo falando, o bebê não fala, para que vai fazer fono? Na verdade, você não trabalha o bebê para fala. Ou melhor, você não trabalha o bebê com a fala. Você trabalha com as funções pré-fônicas que antecedem a fala. E quantos bebês, assim, em média, você atende com síndrome de Down que apresentam um problema logo no primeiro dia para fazer a sucção? Eu não atendo em maternidade. Né? Mas os bebês com síndrome de Down, eles precisam ser estimulados muito precocemente. A estimulação precoce, ela é exatamente para favorecer o trabalho das funções que essas crianças vão... Mas muitos bebês nascem com essa dificuldade de sucção? Com hipotonia, a grande maioria. A grande maioria. Número... E essa alimentação, no primeiro momento, como é que ela ocorre? Se ele não sabe... No seio. A orientação é que seja sempre no seio, o quanto antes. E aí, ele, nesse primeiro momento, ele tem como, ele mesmo com essa dificuldade, ele se alimentar? O trabalho da fonoaudiologia é para fazer exatamente a sucção. A fono já deve estar no hospital. Isso. Hoje em dia, atualmente, a fonoaudiologia já está inserida numa UTI neonatal, favorecendo a sucção. O trabalho inicial de sucção não nutritiva, ou seja, sem o alimento, no segundo momento com alimento, e é o leite materno. Entendi. Chupeta. A mamadeira e a chupeta é aceitável até o segundo ano de vida. Nós sabemos que algumas crianças precisam de chupeta, outras não. Você falar que a chupeta exercita, não necessariamente ela exercita, a criança pode adquirir uma postura inadequada de língua e lábios, porque ela vai ficar com aquela chupeta na boca, ela não vai chupar, a boca vai ficar aberta e ela vai adquirir um hábito que ela não tem, que é respirar pela boca. Todo bebê nasce com a respiração nasal. Ele adquire a respiração oral, que é inadequada. Quais as dicas para os pais fazerem exercícios em casa, com os filhos, todos os cuidados que eles devem ter, como é que eles podem estimular os filhos? Os exercícios orofaciais que são feitos, em geral, são utilizados alimentos para facilitar até essa família poder trabalhar. Então, você utiliza alimento, você utiliza maçã, utiliza damasco, a carne, o frango, a comida da criança para exercitar a musculatura. E no que diz respeito à linguagem, a linguagem é o tempo todo que a criança estiver acordada. Né? Eu costumo dizer para os pais que não adianta ela fazer tratamento diário, ir para a terapia todos os dias, ficar 50 minutos e em casa a família não colaborar. É importante a colaboração da família nessa estimulação.
como estimular. E isso o fonoaudiólogo orienta a família da melhor forma. Então, em relação à reabilitação, à fisioterapia, o contato da mãe com a criança é extremamente importante. Porque a criança não vem só para fisioterapia, ela vem para fisioterapia uma vez, 2, 3 na semana, em 1 hora por dia. E o restante desse horário? Então, a mãe tem que estar o tempo inteiro, a mãe, o cuidador, quem estiver presente com a criança. E dar essas reações externas de estímulos, de interação, de reconhecimento, de qual é o choro, por que a criança está chorando, é cólica, é fome, até na hora da amamentação, né? O que nós falamos, que ela ficar com os braços e as pernas para frente, na amamentação é a mesma coisa, ficar com os braços e as perninhas para frente. Essa quem é mãe, eu sou mãe, tive 2 filhas, então pra gente, a hora que a gente está amamentando é o melhor momento dessa interação da mãe com o filho. E porque você olha a carinha da criança, ela te olha, ela te adora. Então, nesse momento, esses estímulos externos também são importantes, né? Essas crianças, tem esse contato direto. Elas demoram um pouco mais para sorrir, elas demoram um pouco mais para falar, para andar. E nós orientamos a família, né, a fazer essa troca desde muito cedo. Só que isso é difícil naquele início de vida da criança, essa interação, porque a família em geral não está muito bem psicologicamente e ficar interagindo com o bebê, brincar com o bebê, isso é mais difícil. E quanto menos ela fizer, menos a criança vai responder. Na verdade, ela vai entender também, menos ela vai entender. Ela vai achar, não vou fazer porque ele não está fazendo. Mas é aí mesmo que você tem que fazer, para que ela possa responder. Se você não fizer, isso vai ficar maravilha, mais atrasado. Eu vou pedir licença a vocês, a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Não desgruda.